Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Estamos agora na lição número 3, com o título Imagens do Casamento. Sabe, nessa ilustração aqui, nós encontramos duas alianças ligadas uma à outra. Note-se que a aliança da igreja, que está circundando a igreja, ela está em uma condição tenebrosa. Olha só como está ao seu redor as trevas, as nuvens escuras. Porém, Deus ainda assim quer ter uma relação com a sua igreja, de maneira que ele possa resplandecer sobre ela. Não há mérito da igreja em ter resplandecência particular, mas é da parte de Deus que concede isso à igreja. Não é à toa que o texto que se encontra nos últimos versos do Apocalipse, 22, verso 17, quando diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem. Então, essa expressão denota-se que o Espírito impulsiona a noiva, é ela que traz luz à noiva. E é interessante, irmãos, porque noiva, em nosso conhecimento, tem a ver com aquela pessoa que está preparada para um casamento. Ainda não é esposa, mas é noiva. Então, esse noivado está com os dias marcados para o casamento. Por isso que o termo das bodas do Cordeiro, vinde às bodas, vinde para o casamento. E é interessante porque esse casamento, que é dito entre Cristo e sua igreja, ela é uma relação que envolve todos. E por que isso? Quando Paulo fala aos Efésios, capítulo 1 e especificamente no capítulo 3, ele fala muito sobre a questão do mistério de Deus. E qual era o mistério que ali é dito? Quando ele fala assim, e isto que foi anteriormente ocultados aos profetas, e fala-se até que aos anjos foram ocultados. Então quer dizer, ninguém tomara conhecimento. Não tomara conhecimento de quê? Não só da salvação dos gentios, mas o mistério de Efésios capítulo 3 ali é denotado como a união que haveria entre judeus e gentios. Isso era uma coisa, irmãos, misteriosa. Nunca se podia imaginar que tal união pudesse acontecer. Por essa razão, a carta aos Efésios ela é uma carta com propósito de relacionamento. E me chama a atenção porque, de acordo com o comentário bíblico adventista, ele fala que o propósito de Deus de Paulo ter escrito aquela carta, era especificamente para isso. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. O tema de Efésios é a unidade em Cristo. Ou seja, Deus queria unir todos, e isso de fato era um mistério. Como então unir judeus e gentios? Lembre-se que de acordo com Atos capítulo 9, o verso 15, e também no capítulo 20, eu separei aqui o texto, 22 e o verso 21, ele fala que Paulo foi chamado para levar a luz do evangelho aos gentios. Então Paulo é chamado de apóstolo dos gentios. O propósito do qual ele foi chamado, e você fica pensando assim, puxa vida, Ananias, que foi a ele revelado, olha, vai até ele, porque este para mim é uma pessoa de grande valor, porque ele levará o evangelho aos gentios. E isso, para todos, era estranho. Ananias era um judeu. Como então entender que o propósito de Deus era levar salvação aos gentios? Irmãos, em Cristo, todos somos um. Por isso que o tema é a unidade em Cristo. E em 2005, estudamos uma lição que tinha um título bem claro, olha, Efésios, o Evangelho dos Relacionamentos. Então, assim, isso era uma clareza muito grande. Ontem, aqui na igreja, nós fizemos um trabalho do Impacto Esperança, onde nós distribuímos vários livros e fomos em várias casas. Em uma dessas casas, eu bati a porta de uma senhorinha. E essa senhorinha, quando veio me receber, até então ela foi um pouco resistente, né? Não me conhecia e ela parecia que estava sozinha em casa. E eu disse, olha, eu tenho um presente para dar à senhora, ou seja, eu tenho um convite para lhe dar. É um convite que vamos ter aqui a Semana Santa, a programação da igreja, que será de hoje até o próximo dia 19, no próximo sábado. Aí ela falou assim, ah, meu filho, mas eu sou católica. A expressão "mas eu sou católica", ela via isso como uma barreira, ou seja, eu não preciso ir, eu já tenho uma religião. E eu disse para ela o seguinte, tudo bem, irmão, fique à vontade, mas pelo menos, se a senhora puder, leia esse livro. Ela disse, você sabe, né, meu filho, que o Deus é um só. Sempre as pessoas falam isso. Então eu disse para ela o seguinte, ó irmã, seja fiel àquele que a senhora acredita. E eu tenho a certeza que a senhora, na sua igreja, Deus a salvará. E eu terei o prazer de vê-la no céu quando Cristo voltar. Aí ela deu um glória a Deus, deu um amém bem animado. É isso que de fato devemos fazer. Não é uma denominação que será salva, mas é o povo de Deus. Existe a igreja visível e a igreja invisível. E Deus, de acordo com o grande conflito, Ellen White fala assim, Deus tem os seus filhos, ou a maior parte dos seus filhos, em outras corporações. Ou seja, na católica, na assembleia, na batista, na presbiteriana, na pentecostal, enfim.
em todas as comunidades onde Deus ali é invocado. Fora aquelas outras também que não são, né? Como digo assim, as outras que não são, são aquelas que não proclamam o Evangelho de Cristo. Deus tem o seu povo espalhado. E é por essa causa que Deus fala que na relação que os casais devem se ter, é uma relação indissolúvel, que não deve ser desfeita. Por essa razão, na lição de domingo, ele fala sobre uma só carne. E é interessante, irmãos, porque essa expressão que está em Efésios, capítulo 5, verso 29, como também em Mateus 9, verso 5, o próprio Cristo fala assim, e eles se tornarão uma só carne. O original, no grego, diz assim, e eles serão colados para serem um. Irmãos, se você pegar dois papéis e colar um no outro, se você for tentar tirar, você vai ver que vai um sair rasurado, no sentido de que sairá com um pedaço do outro, porque se tornaram um. E o texto no grego quer dizer, serão colados para não mais serem separados. E até quando houver uma separação por causa de adultério ou de traição, um dos dois, ou praticamente os dois, sairão machucados. Um sairá triste, o outro sairá arrasado. Então, assim, o propósito de Deus e na sua ilustração para com a igreja dele é para que eles se unam e se tornem colados para sempre. É nessa metáfora que Paulo aqui descreve na lição de domingo uma só carne. O propósito de Deus, irmãos, ao criar o casamento, foi para que eles se tornassem unidos. E o curioso é quando ele fala assim, e se tornarão uma só carne, o termo uma só, no original ali, quer dizer echad, unidade composta. São duas pessoas distintas e que são imperfeitas, são problemáticas, mas elas se unem em um só propósito, fazer com que as diferenças possam auxiliar na comunhão. E essa comunhão deve ser, de fato, indissolúvel. É a mesma relação que Deus quer ter com a sua igreja. E ele chega a descrever no capítulo 5, né? Este é o grande mistério. Que mistério? A unificação, onde as pessoas que não são bem vistas estão ali junto e aquelas que são aparentemente bem vistas se unirem. E aqui tem até perguntas em relação ao relacionamento para deixar mais claro sobre isso. Olha só, aqui estão 3 princípios para o casamento. Perdoar o seu cônjuge, por mais que ele não mereça, porque Cristo fez isso também conosco. Cristo amou ao seu povo, independente de que eles o rejeitassem. Segundo ponto, aceite o seu cônjuge com todas as suas falhas, porque Cristo aceitou a sua igreja com todas as suas falhas. Ele é o noivo perfeito e a sua igreja é extremamente imperfeita. Por isso, que quando chegar aquela proclamação de Apocalipse 22, verso 17, o Espírito e a noiva dizem, vem, eu acredito que ela dirá, ou ela suplicará que ele venha, porque o Espírito Santo atuou na vida da igreja. E quando a igreja, de fato, for uma demonstração clara de uma relação íntima com o Espírito Santo, ela poderá dizer com uma propriedade na graça de Cristo, vem, Senhor Jesus, estamos te aguardando. E aí o noivo vem, e aí então há uma íntima relação. É aqui que eu entendo que a imperfeição da igreja é encontrada em Cristo, uma perfeição por sua graça, por sua bondade e pela atuação da terceira pessoa da divindade. Eu tenho muitos amigos, irmãos, que são da Assembleia, da Batista, e eu sempre os falo para que eles sejam fiéis àquilo que ele acredita em suas denominações. Porque não é a minha igreja que é a igreja única, ou é a igreja que tem salvação. Deus tem o seu povo em todos. Na própria igreja adventista sairá um povo. Quem dera que fossem todos, mas não será assim. Assim como também todas as outras denominações evangélicas. Uma coisa é certa, diante de tudo isso, Deus ilustrou o casamento, algo que era conhecido, dentro do relacionamento do qual Paulo escreveu, para deixar muito claro o mistério qual era, que era a unificação entre judeus e gentios, que isso até então era impossível e se tornava misterioso. E Paulo escreve, agora se tornou isso revelado, porque Cristo me revelou. E a carta aos Efésios tinha esse propósito. A última pergunta aqui do autor, ele fala assim, assim como Cristo nos colocou antes de si mesmo, pense no seu cônjuge antes de você mesmo. Esses princípios fundamentais do Evangelho nos ajudam a entender como Deus se relaciona conosco. Com certeza, essa é a forma que ela mostra. Aí pergunta aqui, elas fortalecem o casamento? Sim. Quando a gente olhamos a relação que Cristo quer ter com a sua igreja, sendo imperfeita, sendo pecadora, sendo problemática e não buscando a Deus, ainda assim Deus quer se relacionar. Deus quer com que haja intimidade. Então, o meu apelo aqui a você é o seguinte, Senhor, eu sou imperfeito, faço parte de um povo imperfeito,
mas me cura das minhas imperfeições e me ajuda no Senhor buscar aquela perfeição que qualifica, por tua graça, um espaço em teu reino. E dessa maneira, nós podemos nos tornar nós em Cristo. O que ele falou na sua oração sacerdotal em João 17, que eles sejam um em mim, Pai, como eu sou em ti. Ou seja, que torne-se um. Lembre-se, marido e mulher se tornam um, indissolúvel. Cristo quer que nos tornemos um em família e assim possamos viver a vida com alegria, com mais leveza, com a certeza da sua atuação em nossa vida. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pela lição de tua palavra, pelas mensagens aqui estudadas. Suplicamos que o Senhor nos auxilie para que façamos valer, Senhor, todos os teus conselhos a nós neste dia. Dá-nos o perdão dos pecados, permanece conosco e nos dá um dia com a tua paz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, um bom estudo para você e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.